Talvez eu pare pra pensar no que já fiz e o meu dilema seja andar por aí. Bom dia, irmãos. Desculpem eu falar pelo nariz hoje. Esse resfriado aí vai me dar trabalho. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus e nós vamos falar hoje sobre a parábola da viúva e do juiz. Eu não sei quantos irmãos conhecem essa parábola, mas eu estava pensando sobre persistência. Você se considera uma pessoa persistente? Uma pessoa que persiste? Uma pessoa que persevera? Uma pessoa que corre atrás? Eu estava falando agora há pouco sobre regime. Que o regime vem, a gente vem fazer tudo muito bonitinho, até que tem uma festa. Até que o inverno chega. E aí a gente vai abandonando tudo. Outras pessoas começam falando, esse ano eu vou fazer um curso de inglês, esse ano. E até se inscreve, mas aí... E tantas coisas na nossa vida, às vezes a gente não tem resistência, mas outras pessoas não. Outras pessoas são persistentes. São guerreiras, são de raça, eles querem aquilo e eles vão, e eles perseguem e vão até o final, que negócio, 100 dias de corrida, né? São pessoas resistentes, persistentes. Você se considera uma pessoa assim? Ou você é daqueles que tem projetos, começa bem, aí daqui a pouco para, e engaveta os projetos, e deixa as coisas para trás? E os relacionamentos? Você é aquele que persiste, que vai com o amigo, é da segunda milha, terceira milha, quarta milha. Ou o primeiro problema que tem, você fala, não, se sujeita aí, vou te falar, viu? Me arrependi, me arrependeu, como diria minha avó. Me arrependeu de conhecer essa pessoa. Eu estou andando junto se não tiver acordo. Você é assim com Deus? Será que você transfere essa estabilidade para o seu relacionamento com Deus, para as suas orações? Quantas orações você tem pendentes? E quantas orações você deixou de fazer? Coisas que você colocava anteriormente diante de Deus, que você buscava diante de Deus, mas que passado o tempo parece que Deus não estava respondendo e você deixou para lá. Engavetou a oração. Jesus conta uma parábola para nós a respeito disso, sobre a persistência da oração. Você ora? Você ora? Você tem tempos de oração? Você tem assuntos que você trata com Deus? Porque para a gente falar disso a gente tem que voltar um pouco, né? Se você ora e você tem assuntos com Deus, você tem uma busca contínua ou de repente no meio do caminho você desiste. Jesus fala sobre essa fraqueza que a gente tem na nossa carne. Ele, já conhecendo a natureza humana, a natureza dos seus discípulos, a propensão em que a gente tem de perder o ânimo, ele conta uma parábola e ele começa essa parábola ao contrário de todas as outras, onde ele conta a história e ele traz a aplicação no final. Essa parábola ele começa contando, dizendo que ele está falando essa parábola para mostrar que em todos os momentos nós devemos orar e não desanimar. E esse é o texto que a gente vai ver hoje, que está em Lucas 18, no versículos de 1 a 8. A parábola sobre orar sempre e nunca desanimar. O texto fala assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe o seguinte: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite?
continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E essa é uma história que Jesus conta sobre orar sempre e nunca desanimar, fazendo uma aplicação à necessidade que a gente tem de uma oração incessante, de persistência na oração. E sobre essa parábola a gente tira duas implicações. Primeira, é que o reino de Deus não viria imediatamente. Se Jesus está falando para os seus discípulos o seguinte: olha, vocês vão precisar persistir, vocês vão precisar perseverar, é sinal que os discípulos iam ter que esperar a vinda do Senhor mais do que eles estavam intentando. E essa aplicação, essa implicação é que os discípulos iam desejar a volta do Senhor, mas ela não viria tão cedo. E a segunda coisa é que dias difíceis viriam. Iriam chegar dias que a gente chama de difíceis e trabalhosos, onde a gente ia ter que clamar por justiça, e a gente ia ter que clamar continuamente, e facilmente a gente perderia o ânimo, facilmente a gente desanimaria, facilmente a relação nossa com Deus ia sofrer algum tipo de ruptura. Por isso que Jesus vem e fala: olha, vocês que estão inclinados a achar que a justiça de Deus não vai ser estabelecida na terra, perseverem, não desanimem. E esse é o perigo real que não só aqueles discípulos estavam passando, mas nós também passamos. Um perigo real de desanimar na oração, de desanimar na busca, de desanimar no clamor de dia e de noite, como o texto fala. E a grande pergunta de Jesus para nós e para aqueles discípulos é: será que quando o Filho do Homem vier, vai ter fé na terra? Vai ter gente que ainda vai ser perseverante? Vai ter gente orando ainda? Porque se você se lembrar, os mais antigos vão ver que a igreja sofre um abalo nas estruturas com relação à oração. Quando eu era pequena, já faz quase 40 anos, tinha um círculo de orações. Os círculos de orações eram cheios de irmãs. Ah, mas hoje elas trabalham e tudo mais. Os irmãos chegavam 1 hora antes do culto. Para quê, irmãos? Para orar. Não era para bater papo, era para orar. As reuniões, elas eram de vigílias muitas vezes. Nós vivíamos num mundo, não é assim? Quem se lembra disso? Estou falando da... Não que eu seja. Não, faz pouco tempo, foi ontem. Mas a igreja era uma igreja que orava. A gente diferenciava certas mulheres como: essa é uma mulher de oração. Uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, era uma mulher de oração. Então a pergunta de Jesus: será que quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Eu vou achar gente que ainda clama de dia e de noite? Ou será que vocês vão desanimar? E essa pergunta ficou no meu coração. Será que ele vai encontrar fé no meu coração? Será que ele vai encontrar esse fervor, esse calor, ao nos dirigirmos ao Deus que nós cremos que é poderoso? E ele conta então essa parábola. Essa parábola aqui, em primeiro lugar, é sobre um perverso juiz. Um juiz mau, um juiz corrupto, um juiz que não se preocupa com ninguém além dele mesmo, que sabe que não vale nada, porque quando ele pensa sobre ele mesmo, o texto diz, ele fala: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito os homens. Ele sabe que tipo de gente que ele é, mas eu vou fazer justiça para essa mulher porque ela está me importunando. Apesar de eu não valer nada, ela está me importunando. E essa expressão importunar vem do boxe, de desferir socos insistentemente. E ele estava se sentindo emocionalmente nocauteado com a insistência e com a presença daquela mulher. Sabe quando a presença da pessoa você já se sente assim: não acredito. Você sabe aquela pessoa na sua vida assim, quando chega você fala: não, eu não acredito.
Era essa mulher para esse juiz. Só que ela era uma viúva necessitada. Ela era especialmente vulnerável naquela época. Que hoje em dia as viúvas às vezes ficam melhor quando o marido morre do que quando o marido era vivo. Né? Mas naquela época não tinha INSS não, gente. A mulher não podia trabalhar, tinha muitas limitações nas atividades laborativas que uma mulher podia exercer. Então ela tinha que ficar na dependência do marido. O marido foi embora, ela vai viver do quê? Era essa a situação da viúva antigamente. Ela era totalmente dependente. E esse juiz, que talvez estivesse acostumado com algum tipo de suborno, fala, desse mato aí não vai sair cachorro não. Essa mulher não tem onde cair morta. Eu não quero saber. E ele manda ela embora. Fala, tchau, some da minha frente. E ele pensou que ia se ver livre dela, mas o que acontece? Quando ele chega em casa, ela está lá. Ele vai almoçar, ela está lá. Quando ele sai, ela está lá. E quando ele chega no tribunal, ela está lá. E à noite ela está lá. E no dia seguinte ela também está lá. Porque o texto fala que ela se dirigiu a ele continuamente. Todo dia ela manda ele embora, sai da minha frente, mas ela está lá. Ela quer alguma coisa e ela está trabalhando para conseguir. E aí ele tem esse insight, fala, bom, eu não temo a Deus, eu não sou bom com os homens, eu não ligo para ninguém, mas essa mulher aí, ela vai ter que levar o que ela quer para poder subir da minha frente. E a aplicação que Jesus nos traz, diz em primeiro lugar o seguinte, nós não somos como a viúva em necessidade. Às vezes a gente se sente assim. Às vezes no nosso relacionamento com Deus, a gente sente que o mundo está desabando na nossa cabeça, que a gente não tem onde a gente cair morto, que a gente está sofrendo injustiça. Quantas vezes a gente se sente impotente, quantas vezes a gente se sente sozinho, desprezado, menos agraciado. Quantas vezes a gente chega diante de Deus com esse sentimento de que alguma injustiça está sendo feita a mim, e esse juiz não está fazendo nada em meu favor, mesmo eu pedindo, mesmo eu insistindo. Nós nos sentimos muitas vezes como essa mulher, mas nós temos visto através da oração do Pai Nosso já nessa semana que é muito pelo contrário. Que às vezes nós somos desamparados, sozinhos, minorizados, desgraçados, nós somos filhos. Nós somos conquistados. O texto fala que nós somos escolhidos. Nós somos amados e gerados conforme a sua natureza pelo seu Espírito. E a palavra de Deus fala o seguinte, que se o Pai, Mateus 6,8, sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Ele já sabe. É quando a Nicole chega para o Paulo e fala assim, pai, ele já fala, vai pedir o quê, Nicole? Tipo de pai que ela chama ele já sabe que ela vai pedir alguma coisa. O pai sabe, o pai conhece os seus filhos. Nós não somos viúvas desamparadas, nós somos filhos. E eu gosto muito desse versículo, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Existe coisa mais gostosa para nós como pais do que dar alguma coisa que o filho pede? Você poder dar aquilo que ele quer, não é um negócio que dá uma alegria muito maior do que receber? É você poder dar para alguém aquilo que a pessoa está pedindo para você, que é o que ele quer, e a gente é mau. Essa bondade que tem em nós é um resquício da natureza de Deus. Imagine Deus com todo o seu amor, com todo o seu favor, com toda a sua graça. Ele está pronto para nos dar aquilo que a gente pede. Então a primeira aplicação que a gente tem é que nós somos filhos amados, escolhidos por Deus. A segunda aplicação é que Deus não é como o juiz iníquo. Ele não é um tipo de alguém que está com os olhos escondidos e com os ouvidos ensurdecidos. Ele não é lento para aplicar a justiça. Ele não tarda.
Ele não é do tipo que não se importa conosco, que não se importa com o nosso sofrimento, que não se importa com os nossos pedidos. E Jesus conta essa história no melhor estilo rabínico. Ele, como mestre, ele mostra que, no sentido de quem pode o mais, pode o menos. Ele fala o seguinte: se até a viúva, desamparada, desgraçada, sem advogado, chega diante de um juiz injusto, corrupto, que não teme a Deus, que não está nem aí para os homens, ele era um insensível. Se até aquela mulher, quanto mais nós, que somos filhos amados e escolhidos e que clamamos por justiça dia e noite, seremos agraciados pelo justo juiz. É isso que Jesus está nos dizendo. Quanto mais nós, filhos, se nós buscarmos ao Senhor. Mas a verdade é que muitas vezes parece que Deus está distante. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que o teto é de bronze. Lembram dessa expressão? Que as nossas orações não passam nem de perto, quanto mais chegam até a presença do Senhor. E apesar do que nós sentimos, nós temos que ter essa confiança, que a Alice estava falando aqui, do amor de Deus, essa segurança do amor de Deus, essa segurança de que apesar dele fazer tudo o que lhe apraz, dele ter poder, dele ter soberania, poderoso, soberano sobre a terra, sobre o céu, Senhor, apesar dessa glória que tem, Ele se importa comigo também. Apesar dessa glória que tem, Ele tem favor, Ele tem bondade e misericórdia para mim todos os dias. Apesar dessa glória que tem, a fidelidade e o amor de Deus nunca faltam. E quantas vezes nós nos sentimos ressentidos com Deus, irmãos? Deus com tanto poder, com tanta possibilidade de agir em meu favor e mudar essa minha circunstância, por que Ele não faz? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Talvez não em função de você mesmo, mas em função de outro que você ama, que você viu sofrer, que você viu morrer. Por que não curou? Por que não salvou? Quantas vezes nós nos sentimos nos dirigindo a um juiz injusto, que tem o poder, mas não faz? E nós vemos pela palavra que se em algum momento a gente desvincular essa bondade, essa fidelidade, esse amor de Deus e ficarmos só com o poder e com a soberania, nós caímos no risco de olhar para Deus como um juiz iníquo. E aí nós precisamos prescrutar o real sentido das nossas orações. Qual é a intenção do meu coração quando eu chego diante de Deus? Por que as minhas orações não estão sendo ouvidas? Porque Deus não ouve oração, Deus ouve intenção. Que Deus não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Ele sabe o porquê você está pedindo. Será que nós oramos por justiça ou que nós oramos com caprichos? Por desejos, por vontades? Como é que está a nossa lista diante daquilo que a gente põe diante de Deus? E às vezes a gente se sente injustiçado, sim, e a gente não consegue entender. E a resposta de Jesus para nós é: persista, seja persistente, não desanime nunca, mantenha-se firme nos seus pedidos e na sua oração. Em primeiro lugar, porque Ele é poderoso para nos responder. Ele não só sabe qual é a melhor resposta, mas Ele é poderoso para nos responder, Ele é fiel para nos responder. E se você que tem filhos se lembrar da persistência que os seus filhos têm, você vai poder entender um pouco do modo com que Deus trata com a gente. Você sai com o seu filho, ele quer tudo, não é? O filho quer tudo. Vai com o filho pequeno no shopping. Diz a minha sogra que tem que arrastar um caminhãozinho de dinheiro junto. Em toda loja, alguma coisa eles vão querer. Ou precisar, não é querer, é preciso. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas chega um momento que a gente só tem como entender o que eles realmente querem através da persistência. Você sabe, isso ele quer mesmo. Isso ele precisa mesmo. Um dia quer fazer aula de música, outro dia quer fazer aula de karatê, no outro dia quer fazer aula de natação, no outro dia
Mas quando eles persistem numa ideia, você sabe, isso aqui é o que ele deseja, ou isso aqui é o que ele realmente necessita. Meu pai tinha um jeito muito prático de tratar com a gente quando a gente queria alguma coisa. Falava, vai lá, decore o Salmo 139 e volte. Se a gente voltasse do Salmo decorado, é porque a gente queria mesmo. Estava determinado mesmo a conseguir aquilo. Conforme o preço da coisa, o tamanho do salmo ia aumentando, né? Teve coisa que eu não consegui porque eu tinha que decorar o 119, eu não consegui ganhar. Mas nós temos hoje um Pai amado que conhece as nossas necessidades, conhece os nossos desejos e conhece as nossas intenções. E essa é a nossa segurança na oração. Ele nos conhece. A palavra ainda não veio na minha boca e Ele já sabe qual é. Ele já sabe o que eu vou pedir. Ele conhece os meus motivos puros e os impuros. Ele sabe quais são os meus motivos nobres e os egoístas também. As coisas que eu quero para o meu próprio deleite, aquelas que Tiago fala, você pede e não recebe porque você pede mal. Você pede para você mesmo, para o seu próprio deleite, para o seu pecado. Você não vai receber isso aí. Dá a dica, fica a dica, Tiago fala. E Jesus conhece. E Ele nos chama para orarmos, para lançarmos todas as coisas diante dEle, não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas com ações de graça, apresentar os nossos pedidos a Deus. Porque, nosso texto que nós já lemos, o Pai sabe do que vocês precisam. Vocês podem pedir porque Ele sabe. Aí você pergunta, poxa, mas se Ele já sabe, por que eu vou orar? Já sabe, intenção, coração que eu tenho, para que eu vou orar? E aí talvez a resposta esteja na sua relação com Deus. Você chega diante do seu pai só para pedir, se você não está precisando de nada, você não vai olhar na cara dele, nem vai conversar com ele? Como que é a relação? Oração é relação. Oração é relacionamento. A oração é o recurso mais básico do meu relacionamento com Deus. O mais básico. E nós conversávamos, e foi muito gostosa a nossa conversa sexta-feira sobre o Pai Nosso, porque a gente falava sobre quais são as responsabilidades de um pai, o que um filho espera de um pai. E o suprimento das necessidades é só uma dessas coisas. A relação com o pai transcende a ele dar o que o outro pede, ou dar o que o outro precisa, ou dar o que o outro está querendo. Transcende a isso. O mais importante é a relação, e a relação, o relacionamento se dá através da oração. Isso quer dizer que se você respondeu não para a primeira pergunta, você ora, você não está tendo um relacionamento com Deus adequado. Ou talvez você tenha pensado, eu oro, mas eu não oro como eu deveria. Então você não está tendo um relacionamento com Deus íntimo como você poderia desfrutar. Ao orar ao Pai, eu venho com confiança, eu tenho segurança, eu sei que Ele está presente, eu sei que Ele vem ao meu socorro, e como um Pai amoroso, Ele nos educa, Ele nos corrige, e muitas vezes Ele vai dizer não para nós, Ele me ouve, e Ele está sempre atento, Ele sempre tem tempo para mim. E essas coisas que eu falei sobre Deus, foram as coisas que as pessoas do grupo falaram sobre o que um filho espera de um pai. Confiança, segurança, que eduque, que corrija, que tenha tempo, que ouça. Deus é esse pai. Ele é esse pai. Essa é esse nosso relacionamento com Deus. E quando eu oro, e o texto fala que eu posso lançar sobre Ele as minhas orações e as minhas súplicas, eu me vejo livre da ansiedade. Eu posso receber ou não o que eu estou pedindo, mas eu vou ser livre da minha ansiedade. Eu aprendo a depender 100% de Deus, eu aprendo a confiar, eu aprendo a estar segura nele. Quando eu oro, pode ser que Ele não conheça os meus pedidos, mas eu não preciso ter palavras difíceis.
Eu não preciso, como diz o texto, ficar usando vãs repetições, porque Ele sabe o que tem no meu coração. Ele sabe. E nós sabemos que Ele nunca se engana. Ele nos conhece, Ele nos conhece. Você, se fizer um pensamento e for um pouquinho mais longe no macro, num Deus que conhece as estrelas do céu, bilhões e bilhões de estrelas, Ele chama pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, um Deus que conhece todos nós pelo nome, os bilhões de pessoas pelo nome, as que já existiram, as que ainda vão existir, toda a humanidade Ele conhece. Ele também conhece o nosso coração, sabe o nosso coração, o que está pensando e o que a gente precisa. E nós precisamos atrelar todo esse poder, toda essa soberania, toda essa majestade da criação a um Deus que se importa comigo também. Há um Deus que tem bondade, há um Deus que tem fidelidade, há um Deus que está conosco e que cuida de nós. E a segunda ideia é que, além de aliar soberania e poder, a bondade e fidelidade, os que buscam a resposta devem ser capazes de recebê-lo. Quando você chega diante de Deus e você pede alguma coisa, pode ser que Deus não mude, mas com certeza você vai mudar. Com certeza você vai ser transformado pela oração. Quando nós buscamos a resposta, nós nos tornamos prontos para receber essa resposta. E eu falava na sexta-feira sobre uma ilustração que eu ouvi ainda menina mesmo, de um carrinho de controle remoto colocado no alto, que a gente tem que adaptar, né? Podia ser um PS4 que o pai dá para o filho de 2 anos. Um pai vai dar um PS4 para o filho de 2 anos? Para ele bater o controle, jogar, não vai, né? Ele vai falar, não, quando você crescer um pouquinho, o papai compra para você. Você não sabe brincar com isso aí. Quando você tiver maduro o suficiente, aí você vai conseguir. Um pai não dá a chave de um carro para o filho de 11 anos de idade, 10 anos de idade. Não, você tem que amadurecer, você tem que tirar sua carta, você tem que fazer todos os processos de habilitação, e você pode dirigir. Nós estamos passando por muitos processos, irmãos, de amadurecimento. E o tempo de Deus é o aliado em nosso favor para que a gente fique pronto para receber essas promessas, pronto para receber essas respostas de Deus. A oração persistente revela quem nos sustenta. Quando eu chego diante de Deus e eu declaro toda a minha necessidade, toda a minha impossibilidade, toda a minha insuficiência, eu estou declarando em primeiro lugar, olha, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. É impossível para nós, mas é possível para ti, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E quando eu vivo nessa vida declarando para Deus que Ele é poderoso para dar aquilo que eu preciso, eu sou sustentada por essa fé, enquanto a resposta não vem. A oração persistente distingue os desejos profundos dos caprichos passageiros. Quantas orações você fez que você nem se lembra mais, de coisas que você falou, nossa, ainda bem que Deus me deu isso. Coisas que não iam ser boas para nós. E nos leva a uma submissão também. Porque quando eu oro, eu espero que Ele faça a vontade dEle e não a minha. Quando eu oro, eu coloco diante de Deus e do altar de Deus todos os meus desejos para que sejam submetidos à apreciação daquele que sabe tudo e muito melhor do que eu, que tem a melhor resposta para todas as situações. Eu oro e falo o seguinte, olha, eu não vou fazer do meu jeito, eu quero que o Senhor faça do seu jeito. Eu quero que o Senhor me dê discernimento e sabedoria para tomar as decisões corretas, na hora correta, da maneira que convém a Ti, não a mim, para que a glória seja Tua e não minha. Quando eu oro e eu me submeto diante de Deus, eu saio do trono e coloco Deus no trono, para que Ele reine sobre toda e qualquer situação da minha vida. É isso que a oração é, muito mais do que pedir, ela afirma um relacionamento de confiança e de segurança. Eu posso pedir o escape e não receber força para sustentar.
Eu posso pedir o livramento de alguma situação, de um relacionamento quebrado, e receber amor e perdão. Às vezes Deus, através do seu Espírito, muda as nossas orações, porque nós não sabemos pedir como convém, diz o texto. Mas Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos ter essa consciência que nós estamos sendo feitos, nós estamos sendo formados, nós somos a obra-prima de Deus, nós estamos sendo retocados, remodelados, esculpidos. O texto fala que nós somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E essa feitura é uma obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus, nós somos um quadro inacabado. Pode ser que você ainda se sinta um rabisco. Deus está completando a sua obra-prima nas nossas vidas. Isso precisa ser feito através da oração. Quando todas as nossas questões são colocadas diante de Deus e nós somos transformados. Você já foi transformado pelo poder da oração? Já foi transformado? Você já teve pedidos não atendidos que foram uma bênção na sua vida? Coisa que você orou, e lá na frente você viu, caramba, se Deus tivesse respondido essa oração. Glória a Deus, porque Ele faz a vontade dEle e não a minha. Porque Ele entende mais as coisas do que eu. Quantas surpresas aguardavam você após a oração, que você parecia que estava falando com um teto de bronze, parecia que Deus não estava ouvindo. Você foi surpreendido, você falou, Deus ouviu a minha oração. Deus é fiel, Deus abriu a porta, Deus deu um escape. Isso só é possível quando nós oramos, quando nós vivemos uma vida de relacionamento com Deus. Então ore, irmão, até que Deus dê a resposta. Ore para que Deus mude as circunstâncias. Ore, não desista. Ore, continue orando. Pelo que você está orando? Por um filho, por um marido. Você está orando pelos seus pais, você está orando por uma cura. Ore, não desista, ore, insista diante de Deus. Ou então ore até que Deus mude o seu coração, até que essas transformações sejam feitas, você esteja pronto para receber a bênção, você possa declarar o senhorio de Cristo na sua vida, você possa entender que Deus tem o melhor para nós. Coloque a sua vida, mas não desista, não pare de orar, porque a nossa oração persistente é a certeza de que quando Ele vier, Ele vai achar fé na terra. Quando Ele voltar, Ele vai olhar para a graça e vai falar assim, aquele pessoal tem fé, eles oram, eles persistem, eles continuam me buscando, eles entendem que eu tenho o melhor para eles, eles confiam em mim, eles têm segurança na minha vontade, na vida deles. Que seja assim, irmãos, nas nossas vidas. Que estejamos prontos para nos lançar no bungee jump do Pai e falar, seja feita a tua vontade e não a minha. Abrir mão dos meus projetos, das minhas ideias e falar, seja feita, Senhor, a tua vontade. E buscar, e bater, porque quem busca, encontra, e para aquele que bate, a porta vai ser aberta. Pode ser que você tenha desistido de alguma oração, pode ser que você tenha desistido de alguma ideia, de algum projeto, de alguma coisa que Deus colocou no seu coração, mas a palavra de Deus é sobre nós orarmos sempre e não desistirmos nunca, para que Deus ache fé no meu coração e para que Deus ache fé no seu coração. Possamos aprender com essa mulher persistente, que nós não estamos nos dirigindo a um juiz iníquo, mas um Pai amoroso que sabe dar coisas boas para os seus filhos. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, porque toda a tua bondade é revelada nas pequenas coisas das nossas vidas. E quando nós contemplamos o teu amor, a tua graça, nós vinculamos isso com toda a tua soberania, com a tua majestade, nós podemos nos dirigir a um Deus todo-poderoso que nos ama e que sabe dar boas coisas para os seus filhos. Nós queremos aprender a dizer Pai Nosso, Senhor.
Nós queremos aprender a nos dirigir a um Pai amoroso. Que o nosso relacionamento contigo possa ser aferido todos os dias e que possamos aprender a confiar em Ti, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira, uma fé que possa operar em nós o crescimento e o amadurecimento para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado na nossa família, para que o Teu nome seja glorificado nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que venha o Teu reino e a Tua vontade sobre as nossas vidas. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ouvir, eu quero descansar. Cada dia eu quero viajar. Neste amor que faz tão bem pra mim. A Tua paz é infinita, sim, eu quero crer no Teu poder.